O iOS foi revelado pela primeira vez em 2007 e tornou-se o sistema operacional mais influente da história. Antes do iPhone, o software de telefonia móvel era pesado, complicado e visualmente desagradável. Mas após sua estreia, o conceito de smartphone foi completamente redefinido, com um sistema operacional baseado em toque ganhando precedência sobre botões físicos. Eventualmente, a influência do iOS se espalhou por inúmeras indústrias. De tablets, a relógios, a carros e até refrigeradores. Desde 2007, o iOS cresceu de maneiras nunca esperadas. Vamos analisar como ele alcançou sua posição atual. Iniciando seu desenvolvimento em 2005. Somente funcionários da Apple podiam integrar a equipe de desenvolvimento do iPhone. O que significa que não havia contratados, parcerias ou aquisições de empresas para ajudar no esforço. Steve Jobs queria que o projeto fosse mantido tão secreto que até mesmo a equipe escolhida não sabia no que estava trabalhando. Foram montados 2 grupos para criar 2 versões diferentes do iPhone. Um trabalhou na conversão do iPod em um telefone, enquanto o outro tentou simplificar o macOS X para adaptá-lo a um telefone baseado em toque. Havia várias variações dessas 2 abordagens, com pessoas da equipe do iPod incluindo uma roda de clique no telefone, enquanto outros na mesma equipe tentavam otimizar a interface do iPod para acomodar o toque. Enquanto isso, na equipe do macOS X, John Rubinstein desenvolvia uma versão leve do OS baseada em Linux, e Scott Forstall trabalhava em uma versão simplificada do macOS X para rodar em chipset ARM. Havia quase 20 conceitos diferentes, muitos com um teclado físico, já que alguns membros da equipe não achavam que os clientes gostariam de digitar em vidro. Steve Jobs insistiu em prototipar todas as ideias antes da decisão final, mesmo que o conceito de roda de clique parecesse uma perda de tempo. Enquanto se esperava que esse ambiente de trabalho promovesse uma competição intensa entre as equipes, Tony Fadell, líder do desenvolvimento do iPhone na época, disse que era um conjunto de ideias concorrentes, não equipes, e todos trabalhavam juntos nisso. No fim, Jobs optou pela versão do sistema operacional baseada no Mac OS X criada por Scott Forstall. Ele tinha uma interface baseada em toque, com teclado virtual e gestos de multitoque, como beliscar para ampliar. Foi revelado ao público em 2007 e chocou toda a indústria de tecnologia. Um engenheiro do Google disse: "Como consumidor, fiquei impressionado. Eu queria um imediatamente. Mas como engenheiro do Google, pensei em recomeçar do zero." O sistema operacional do iPhone redefiniu o conceito de um smartphone. Ele exibia uma grade simples de ícones coloridos que o tornavam acessível e fácil de usar. Toque no aplicativo desejado e pressione o botão físico para retornar à tela inicial. Isso pode parecer um conceito óbvio em retrospecto, mas smartphones anteriores, como o BlackBerry, eram notoriamente difíceis de usar. Mas apesar de seu enorme impacto, ele não tinha um nome oficial. A Apple afirmou que o iPhone executava uma versão do OS X, o mesmo sistema operacional utilizado nos computadores Mac. Isso fazia sentido em termos de marketing, pois alinhar o iPhone a um computador tornava o dispositivo mais poderoso. Mas, na prática, ninguém sabia como nomear o sistema operacional. Com a chegada do Android do Google para smartphones concorrentes, a Apple precisava diferenciar sua oferta. Em 2008, o iPhone recebeu um sistema operacional atualizado, agora com um nome oficial: iPhone OS 2. Isso significava que o sistema operacional original foi retroativamente nomeado iPhone OS 1. A atualização de 2008 introduziu recursos cruciais para o sucesso do iPhone, principalmente a App Store. É difícil imaginar o iPhone existindo sem a App Store, já que ambos se tornaram onipresentes. Mas foi Steve Jobs quem impediu o desenvolvimento inicial de uma App Store. Ele acreditava que criar e operar um enorme mercado de aplicativos seria muito complicado e difícil. Ele favoreceu os aplicativos da web, pois não exigiam um kit de desenvolvimento de software, Software Development Kit. Os desenvolvedores poderiam usar a Web 2.0 e AJAX para criar sites que funcionavam como os aplicativos nativos do iPhone. Porém, os desenvolvedores não estavam satisfeitos com essa abordagem devido às limitações impostas aos aplicativos web. Com um Software Development Kit, o suporte para recursos como rolagem inercial e dados de sensores como o acelerômetro estariam acessíveis aos desenvolvedores, permitindo a criação de aplicativos mais fluidos e funcionais. E foi exatamente isso que aconteceu com a App Store no iPhone OS 2.
Jobs admitiu no palco que os aplicativos da web eram inferiores aos aplicativos nativos de terceiros. Um Software Development Kit estava sendo preparado para os desenvolvedores começarem a criar aplicativos para o iPhone. Quando a App Store finalmente abriu em julho de 2008, ela teve mais sucesso do que qualquer um imaginava. Na verdade, a Apple nem mesmo esperava que a App Store desse lucro. O objetivo inicial da loja era atrair mais usuários de smartphones para o iPhone. Mas os planos da Apple mudaram quando a loja foi inaugurada. Havia 500 aplicativos disponíveis no lançamento que foram baixados um total de 10 milhões de vezes em apenas 3 dias. Nesse ponto, a Apple reconheceu o potencial de lucro da loja e gastou milhões em anúncios que popularizaram a frase "tem um aplicativo para isso". Mas havia mais no iPhone OS 2 do que a App Store. Também introduziu a captura de tela, permitindo aos usuários tirar capturas de alta qualidade pela primeira vez. E a geolocalização de fotos, que salvava os dados Sistema de Posicionamento Global para cada foto. Então você poderia não apenas ver quando uma foto foi tirada, mas onde. Pela primeira vez, os usuários podiam usar um campo de pesquisa para encontrar contatos específicos, em vez de rolar manualmente pela lista. O e-mail também teve uma atualização significativa. Antes não era possível visualizar anexos de e-mail, mas no iPhone OS 2 a Apple começou a suportar anexos do iWork e do Microsoft Office no Mail. O que foi um passo na direção certa que seria expandido em atualizações futuras. Eles também melhoraram o gerenciamento de e-mails com a opção de excluir e mover em massa. Isso permitiu aos usuários selecionar rapidamente vários e-mails para excluir ou remover todos de uma vez. E os anexos de imagem podiam ser salvos na biblioteca de fotos do usuário ao pressionar a imagem e tocar em salvar. Os controles parentais foram introduzidos no iPhone OS 2, permitindo aos pais definir restrições em aplicativos e compras. Mas o recurso que recebeu mais aplausos foi na verdade a calculadora. Atualizaram-na com um modo científico ativável apenas girando o dispositivo. Um recurso que ainda existe hoje. O sucesso internacional do iPhone 3G se deve ao novo suporte a idiomas no iPhone OS 2. Sem isso, usuários no Japão, China e Coreia não poderiam digitar no dispositivo. A nova atualização era gratuita para usuários do iPhone, mas custava R$ 9,95 para usuários do iPod Touch. Isso ocorreu devido a uma exigência contábil que tratava o iPhone diferentemente do iPod Touch. Um poderia ser pago em parcelas em até 24 meses, enquanto o outro só à vista integralmente. É uma restrição legal que não existe hoje, mas existia nos anos 2000 e resultou em alguma confusão entre os usuários do iPod Touch. Em 2009, o iPhone estava sendo vendido em 80 países ao redor do mundo, fazendo do iPhone OS a plataforma móvel mais popular do mundo. Quando a Apple lançou o Software Development Kit gratuito, com o iPhone OS 2 permitindo aos desenvolvedores criarem aplicativos, ele foi baixado mais de 800 mil vezes em apenas um ano. Com 62% desses desenvolvendo software para um produto Apple pela primeira vez. Como resultado, a App Store cresceu de apenas 500 aplicativos no lançamento em 2008 para mais de 25 mil em 2009. Com os usuários do iPhone OS baixando esses aplicativos mais de 800 milhões de vezes em apenas 8 meses. Ficou claro que a Apple estava em algo grande. E o iPhone OS 3 se baseou nesses sucessos para ajudar a levar o iPhone para o próximo nível. Nem tudo foi bom. A Apple anunciou as compras dentro do aplicativo como o primeiro novo recurso. E à primeira vista, o recurso parecia uma boa ideia. As compras no app permitiam aos desenvolvedores cobrar por assinaturas, níveis, itens e conteúdo extra. Por exemplo, uma revista poderia oferecer sua assinatura mensal dentro do próprio app. Um desenvolvedor de jogos pode oferecer novas armas ou mapas por uma pequena taxa. As lojas de e-books poderiam oferecer vários livros à venda dentro de um único aplicativo, em vez de um app diferente para cada livro. As compras no app eram válidas para certos desenvolvedores em situações específicas. Mas a Apple não implementou nenhuma regulamentação ou regras para quando o recurso poderia ser usado. Naturalmente, foi explorado pelos desenvolvedores para gerar o máximo de dinheiro possível. Os jogos adotaram um modelo gratuito, onde os usuários baixavam o aplicativo de graça, mas depois eram inundados com microtransações. Para comprar moeda do jogo, itens ou personagens. Alguns jogos limitavam o tempo de jogo dos usuários, exigindo uma compra para desbloquear mais tempo.
Outros aplicativos, especialmente na categoria de produtividade, anunciavam um recurso específico como edição de fotos, mas depois bloqueavam a capacidade atrás de um paywall, uma vez que os usuários baixavam o aplicativo, exigindo uma taxa única ou até mesmo uma assinatura para simplesmente editar fotos. Foi quando a App Store passou de simples e divertida para confusa e frustrante. A App Store ainda enfrenta esse problema, o que explica a amargura de muitos usuários antigos do iPhone em relação às compras dentro do aplicativo. Mas havia um lado mais brilhante para o iPhone OS 3. Ele introduziu notificações push para apps de terceiros pela primeira vez. Antes, só apps da Apple enviavam alertas de texto e áudio com selos vermelhos de notificação. Para escalar o recurso aos desenvolvedores, a Apple teve que reengenheirar seu sistema de servidor para lidar com o aumento de notificações push, sem prejudicar a vida útil da bateria dos usuários. E se isso parece uma característica crucial que deveria ter sido disponibilizada no lançamento, então você pode se surpreender que cortar, copiar e colar também foram introduzidos no iPhone OS 3, mais de 2 anos após o lançamento do iPhone original. A plateia aplaudiu quando Scott Forstall anunciou, já que o recurso havia sido muito solicitado e já existia no Android. O modo paisagem foi ampliado no iPhone OS 3. Antes, só o Safari permitia a visualização em paisagem, mas os usuários apreciavam a tela widescreen e o teclado maior ao digitar nessa orientação. A Apple expandiu o recurso para outros apps nativos como Mail, Notes e Messages. O App Messages recebeu uma grande atualização no iPhone OS 3, com a Apple adicionando suporte para mensagens multimídia, evoluindo o app de um mero mensageiro serviço de mensagens curtas para uma experiência multimídia enriquecida, pois finalmente permitiu aos usuários enviar fotos, cartões de contato, arquivos de áudio e localizações por mensagem. A Apple criou um novo app para o iPhone OS 3 chamado Voice Memos, que permitia aos usuários gravar, cortar e compartilhar áudios capturados pelo microfone interno, ou até mesmo um microfone externo através do conector de 30 pinos. O iPhone OS 3 expandiu a função de pesquisa, antes limitada aos contatos, para os principais apps do iPhone, como Mail, Calendário, iPod e Notas. Mas a Apple foi ainda mais longe. Além de pesquisar dentro dos aplicativos, eles criaram o Spotlight, um recurso de pesquisa em todo o sistema ativado ao deslizar para a esquerda a partir da tela inicial. Em 2010, a Apple começou a modernizar o sistema operacional do iPhone. Não só pelas novas funcionalidades, mas também pelo próprio nome. Esperava-se que a atualização deste ano se chamasse iPhone OS 4, mas a Apple o nomeou como iOS 4. Ele inclui um recurso muito aguardado, chamado multitarefa. O Android suporta multitarefa há anos. Mas a Apple alegou que isso tinha um alto custo, como o consumo excessivo de bateria e a redução do desempenho do processamento. Eles afirmaram que a multitarefa no iOS 4 foi construída de forma mais eficiente, levando mais tempo para ser implementada. De qualquer forma, o recurso resolveu um problema que muitos usuários enfrentavam todos os dias. Por exemplo, se eles clicassem em um link de site em um e-mail, acabariam no Safari, sem uma maneira rápida de voltar para o aplicativo Mail. Em vez disso, teriam que pressionar o botão início e encontrar o aplicativo Mail para acessá-lo novamente. Isso frequentemente tornava o uso do iPhone lento e inconveniente. Por isso a multitarefa era uma característica tão crucial. No iOS 4, os usuários clicavam 2 vezes no botão Home para acessar os aplicativos recentes. Com isso, eles podiam retornar rapidamente ao aplicativo anterior ou rolar para escolher outro. O papel de parede personalizado para a tela inicial foi adicionado no iOS 4 pela primeira vez. Os usuários agora podem trocar o fundo preto básico da tela inicial por algo mais personalizado e atraente. Com o aumento dos downloads de aplicativos pelos usuários, o iOS necessitava de uma forma aprimorada para organizar esses apps. Por isso, as pastas foram criadas. Em vez de navegar por 9 páginas de apps, os usuários poderiam arrastar um app sobre outro para criar uma pasta, usando o nome automático baseado na categoria dos apps contidos. Embora os usuários possam personalizar o nome da pasta. Como cada pasta comportava até 12 aplicativos, cada iPhone era capaz de armazenar 2.160 aplicativos. Um enorme aumento em relação ao máximo anterior de 180 aplicativos. Outra grande atualização para o iOS 4 foi a caixa de correio unificada.
Antes, cada conta de e-mail gerenciada pelo aplicativo de correio tinha caixas de entrada separadas, obrigando os usuários a alternar entre elas para verificar novos e-mails. Mas no iOS 4, a Apple adicionou uma caixa de entrada unificada que combinava todas as contas de e-mail, dando aos usuários uma maneira muito mais fácil e rápida de visualizar e responder a novos e-mails. Os usuários também puderam abrir anexos com apps pela primeira vez. Por exemplo, se um usuário recebesse um arquivo OmniGraph em um e-mail, ele poderia tocar no anexo e abri-lo no aplicativo OmniGraph já instalado em seu iPhone. O iOS 4 também ganhou alguns apps totalmente novos. O primeiro foi o iBooks, que originalmente estreou no iPad, mas foi transferido para o iPhone. Assim, os usuários poderiam começar um livro em casa no seu iPad e continuar de onde pararam no seu iPhone. O segundo foi o Game Center, que adicionou um elemento de mídia social aos jogos do iOS. Os usuários conseguiam ver o progresso e conquistas dos amigos, e em certos jogos até convidá-los para jogar. O Game Center podia parear dois jogadores de níveis semelhantes para competirem entre si. A Apple também lançou um novo serviço de publicidade móvel para desenvolvedores, o iAds. Eles investiram US$ 275 milhões na aquisição da empresa 4 Wireless para viabilizar o serviço. O iAds buscava unir a emoção dos comerciais de TV com a interatividade dos anúncios online, resultando em uma experiência de anúncio contínua e eficaz para os desenvolvedores ganharem dinheiro. Porém, o serviço não decolou, pois gastar dinheiro para anunciar dentro de um app exclusivo para uma plataforma não atraía as empresas, que preferiam colocar anúncios nos resultados de pesquisa do Google, acessíveis de qualquer dispositivo ou sistema. Em 2011, uma das maiores reclamações dos usuários do iPhone foi atendida no iOS 5. Os aplicativos já eram muito populares e com as notificações push para apps de terceiros no iOS 3, os usuários enfrentavam dificuldades para gerenciar as várias notificações enviadas por todos os seus aplicativos. No iOS 5, a Apple introduziu o centro de notificações, um lugar centralizado para os usuários encontrarem todas as suas notificações. Podia ser acessado de qualquer lugar, deslizando para baixo a partir do topo da tela. A Apple adicionou widgets de clima e ações no topo do centro de notificações. E eles mudaram como as notificações aparecem. Em vez de uma janela pop-up que interrompe o que você está fazendo, as notificações simplesmente rolam do topo de uma maneira muito mais discreta, permitindo que você continue jogando um jogo ou lendo um livro sem que algo atrapalhe. A Apple também adicionou notificações na tela de bloqueio, permitindo aos usuários ver rapidamente o que perderam com o telefone em repouso. Se quisessem tomar uma ação, um usuário poderia deslizar o dedo em qualquer notificação e ir direto para o aplicativo de origem. Uma novidade menos empolgante era a banca de jornais, que era uma pasta na tela inicial do usuário projetada para conter várias assinaturas de revistas, jornais e periódicos. Mas a maioria das pessoas não entendia bem o seu trabalho. O Newsstand não funcionava como os demais aplicativos iOS. Ele não podia ser colocado em uma pasta com outros apps, excluído ou removido. Era uma pasta permanente na tela inicial do usuário que ficaria vazia a menos que assinaturas de revistas fossem adquiridas, resultando em reclamações de usuários que achavam que a banca era uma aberração inútil que adicionava desordem à tela inicial. Com a popularidade do Twitter, a Apple o integrou diretamente no iOS 5, permitindo que usuários façam login uma vez nas configurações e salvem suas credenciais para aplicativos de terceiros que precisem delas. Também se tornou possível tweetar imagens diretamente do aplicativo Câmera e Fotos, tweetar artigos ou sites do Safari, tweetar vídeos do YouTube e tweetar sobre empresas e localizações a partir do Maps. Além disso, o iOS poderia atualizar automaticamente os contatos do iPhone com fotos das contas do Twitter. O Safari ganhou a função Visualização de Leitura, que destaca um artigo de uma página web, removendo anúncios e distrações. Além disso, a visualização de leitura ajustaria automaticamente a fonte para uma visualização otimizada no iPhone. Também havia um novo recurso de lista de leitura, onde os usuários podiam salvar artigos e histórias para ler depois. Os links da lista de leitura eram atualizados em todos os dispositivos do usuário, incluindo o Safari no Windows, para acesso de qualquer lugar. O iOS 5 introduziu a navegação por abas, mas devido à pouca RAM do iPhone, as abas frequentemente precisavam ser recarregadas ao retornar a elas.
Também havia um novo app chamado Lembretes, que permitia aos usuários armazenar listas de compras e notas diretamente no telefone. Ele tinha lembretes baseados em tempo que alertavam o usuário em data e hora específicas, e também lembretes baseados em localização, que configuravam uma geocerca em um local específico e alertavam o usuário ao entrar ou sair da área. Por exemplo, o iOS poderia lembrar um usuário de ligar para seu cônjuge após sair do trabalho ou de tirar a carne do freezer ao chegar em casa. Outra grande atualização no iOS 5 foi a câmera, que pela primeira vez apresentava um atalho na tela de bloqueio. Assim, os usuários poderiam rapidamente acordar seu telefone e lançar a câmera sem perder o momento especial que estão tentando capturar. Ele contornava o código de acesso, permitindo que qualquer um tirasse uma foto rapidamente, sem ver fotos anteriores ou acessar outras funcionalidades do telefone. Dentro do app da câmera, você poderia usar o botão de volume para tirar uma foto, em vez de tocar na tela. Algo que você ainda pode fazer no iOS hoje. Foram adicionadas linhas de grade opcionais para auxiliar na composição da foto, recurso de pinçar para dar zoom, bloqueio de autoexposição e autofoco. Foi adicionado para evitar que a câmera continuasse alterando a exposição e o foco após o ajuste correto do usuário. O iOS 5 trouxe a primeira possibilidade de edição de fotos dentro do aplicativo nativo Fotos. Você poderia cortar e girar, remover olhos vermelhos e usar o recurso de aprimoramento com um toque, pioneiro no macOS. No iOS 5 foi adicionado um dicionário para todo o sistema, permitindo que os usuários destacassem uma palavra em qualquer app e um botão de definição aparecesse. Ao tocá-lo, surgiria uma entrada de dicionário para a palavra. Pela primeira vez, os iPhones podiam ser configurados e usados sem precisar conectar a um PC. Uma das principais atrações do iPhone original era a sincronização com o iTunes, permitindo aos usuários transferir músicas, contatos, informações do calendário e muito mais ao conectá-lo aos seus computadores. A Apple fez o mesmo com o iPod. Mas esse método se tornava inconveniente nos iPhones modernos. Por exemplo, usuários que compraram um novo iPhone tinham que conectá-lo a um computador com iTunes. Mesmo que estivessem apenas substituindo um iPhone existente com todas as informações necessárias. E toda vez que um iPhone precisava ser atualizado, ele tinha que ser reconectado ao iTunes. Os usuários se sentiam presos a um computador que talvez nem usassem mais, conforme migravam para dispositivos móveis como iPads e iPhones. No iOS 5, a Apple permitiu que iPhones e iPads fossem configurados e atualizados independentemente do iTunes ou de um computador. Essa foi uma grande mudança que colocou os dispositivos móveis no mesmo nível dos computadores, já que um não estava mais vinculado ao outro. Mais de 50 milhões de pessoas se inscreveram no Game Center desde sua estreia no iOS 4 apenas 9 meses antes. E a Apple adicionou algumas novas capacidades, como fotos de perfil, pontos de conquista, recomendações de amigos e recomendações de jogos. O aplicativo Game Center permite encontrar e baixar novos jogos dentro dele. Por fim, o suporte a jogos por turnos permite que os usuários acompanhem de quem é a vez em cada partida. Mas o mais relevante é que o iOS 5 marcou a estreia do iMessage, talvez o recurso mais crucial do iPhone na América do Norte. Até este ponto, todas as mensagens enviadas do iPhone eram verdes. Por isso, o app Mensagens em si é verde e não azul. Mas com o iMessages, a Apple criou um serviço de mensagens completamente novo que funcionava entre os usuários de iOS, incluindo o iPad e iPod Touch, de uma maneira muito única. Ele não apenas permitia textos, fotos, vídeos, contatos e mensagens em grupo como os iPhones sempre tiveram, mas expandiu a funcionalidade para incluir recibos de entrega, recibos de leitura, indicação de digitação, conversas sincronizadas que eram atualizadas em todos os dispositivos e era completamente criptografado de ponta a ponta. Em 2012, a Apple já havia vendido mais de 365 milhões de dispositivos iOS, com mais de 80% rodando o sistema operacional mais recente, Sistema iOS 5. Esse era um diferencial da plataforma da Apple em relação à do Google, que enfrentava constantemente problemas de fragmentação. Somente 7% de seus usuários atualizaram para a versão mais recente do Android, lançada quase na mesma época do iOS 5,
Isso desencorajou os desenvolvedores a criarem aplicativos com as últimas funcionalidades do Android, forçando-os a otimizá-los para versões mais antigas. Nessa época, a Apple lançou o iPhone 4S, que incluiu suporte exclusivo para a nova assistente de voz Siri. Porém, muitos ficaram confusos porque o recurso não foi disponibilizado para outros dispositivos, como o iPod Touch, iPad ou modelos mais antigos do iPhone. Muitos especularam que era uma manobra para impulsionar as vendas do iPhone 4S, mas a Apple nunca deu uma razão oficial. Mas para o iOS 6, versão mais recente do sistema operacional, a Apple trouxe a Siri para o modelo mais novo do iPad, deixando-a mais conhecedora sobre esportes, restaurantes e filmes. A Siri poderia lançar aplicativos com um simples comando de voz. E a Apple fez parceria com fabricantes de carros selecionados para lançar um recurso chamado Eyes Free, onde um botão dedicado à Siri seria integrado ao volante de um carro, para que os motoristas pudessem interagir com a Siri enquanto mantêm os olhos na estrada e a tela do iPhone desligada. Assim como a Apple integrou o Twitter no iOS 5, eles fizeram o mesmo com o Facebook no iOS 6. Permitindo que usuários façam login único e postem conteúdo no Facebook diretamente dos aplicativos nativos do iPhone. O app do iPhone foi atualizado com novos recursos para chamadas recebidas, como responder com mensagem e me lembre mais tarde. Permite que usuários enviem rapidamente mensagem de texto para quem está chamando ou os lembra de retornar a ligação depois. Com o aumento das notificações, as pessoas perceberam que, por vezes, preferem não ser incomodadas de forma alguma. Por isso a Apple introduziu o Não Perturbe no iOS 6. Silencia chamadas, mensagens e notificações recebidas, mas mostra ao usuário o que foi perdido quando ele estiver pronto para reativar o telefone. Agora, quando o iPhone 4 foi introduzido em 2010, a Apple criou o FaceTime para aproveitar sua nova câmera frontal. E em 2012 foram feitas melhorias no serviço que o tornaram mais útil. Inicialmente o FaceTime funcionava apenas por Wi-Fi. Mas no iOS 6 tornou-se possível fazer chamadas FaceTime através de rede celular. A Apple também permitiu que os usuários unificassem seu número de telefone e ID da Apple, possibilitando atender chamadas do FaceTime feitas para o iPhone no iPad ou Mac. Essa funcionalidade também foi adicionada ao iMessage, integrando ainda mais a experiência de mensagens e FaceTime em todos os seus dispositivos. O Safari ganhou melhorias no iOS 6, como as abas do iCloud, que sincronizam as abas em todos os dispositivos do usuário. E listas de leitura offline, que baixam e salvam histórias adicionadas ao Safari. Assim, os usuários podem acessar e ler sem conexão com a internet. O upload de fotos para sites pelo Safari finalmente foi possível no iOS 6. Também foram introduzidos banners inteligentes de aplicativos, que exibiam um link direto para o app nativo de um site específico, oferecendo aos usuários uma experiência aprimorada e mais downloads aos desenvolvedores. O Mail recebeu uma caixa de correio Very Important Person, que notificava usuários sobre novos e-mails de remetentes específicos e destacava suas mensagens com estrelas na caixa de entrada unificada para fácil identificação. A Apple adicionou novos recursos na janela de composição, como inserção de fotos e vídeos, além de atualização ao puxar a tela. Para verificar novos e-mails, o iOS 6 trouxe o aplicativo Passbook, que armazenava ingressos de cinema, cartões de embarque e de recompensa do usuário em um só lugar. Também podia sugerir passes de forma inteligente com base no horário e localização do usuário. Por exemplo, um ingresso de cinema apareceria na tela de bloqueio ao chegar no cinema. O recurso mais comentado no iOS 6 foi o novo app de mapas. Como o contrato da Apple com o Google havia expirado, resultando na remoção do aplicativo nativo do YouTube e no aplicativo de mapas usando dados da Apple em vez do Google. Inicialmente, os usuários estavam animados com a mudança, pois trazia recursos como a navegação passo a passo, permitindo que as pessoas abandonassem seu sistema de posicionamento global Garmin e usassem seu iPhone. E havia o Flyover, uma renderização 3500 das cidades mais icônicas do mundo, algo que o Google Maps nunca teve. Porém, quando os usuários do iPhone começaram a usar o novo aplicativo Maps, a imagem cor-de-rosa que a Apple pintou em sua introdução começou a rachar. Capturas de tela de imagens de satélite com bugs estão viralizando, junto com erros bobos como Kiev, a capital da Ucrânia, sendo escrita errada como Kyiv, ou a cidade galesa de Pontypridd sendo mostrada 6 milhas a nordeste de sua localização real.
A cidade inglesa Stratford-upon-Avon estava totalmente ausente no Apple Maps. E quando os usuários procuravam por Londres, eram direcionados para a cidade canadense de London, Ontário, em vez da capital do Reino Unido. O Apple Maps se tornou motivo de piada devido aos inúmeros erros que circularam na internet. O Google Maps se tornou o aplicativo gratuito mais baixado na App Store do iOS. Isso se tornou um problema tão grande que Tim Cook publicou uma carta de desculpas no site da Apple em 28 de setembro de 2012, apenas 9 dias após o lançamento do iOS 6 e, com ele, o Apple Maps. Na carta, Cook afirmou que a Apple se esforça para criar produtos excepcionais que oferecem a melhor experiência aos clientes. Com o lançamento dos novos mapas na semana passada, não honramos esse compromisso. Pedimos desculpas pela frustração. Isso causou aos nossos clientes e estamos fazendo tudo o que podemos para melhorar os mapas. Essa resposta foi padrão para a Apple, mas ele continuou a dizer algo que surpreendeu muitos. Cook escreveu: Toph, enquanto estamos melhorando os mapas, você pode experimentar alternativas baixando aplicativos de mapas da App Store, como Bing, MapQuest e Waze, ou usar o Google ou Nokia Maps indo aos seus sites e criando um ícone na tela inicial para o aplicativo web deles. Essa é a parte da carta que criou controvérsia entre os fãs e acionistas da Apple. Poucos CEOs instruiriam explicitamente seus clientes a usar serviços de concorrentes. E ninguém gostou menos disso do que Scott Forstall, o homem que não apenas introduziu o Apple Maps, mas liderou a equipe no desenvolvimento dele. Fontes anônimas disseram ao The Verge que Forstall achava que as reclamações sobre os erros do Apple Maps eram exageradas, uma crença que ele tinha tão fortemente que se recusou a assinar a carta de desculpas de Tim Cook. Muitos na Apple acharam que isso foi demais para Forstall, que fez inimigos entre os executivos da empresa ao longo dos anos. Até mesmo Jonathan Ive, ex-chefe de design industrial da Apple, supostamente se recusou a participar de reuniões na mesma sala que Forstall, a menos que Cook mediasse. E como ele se recusou a assinar a carta de desculpas, Cook decidiu remover Forstall completamente da equipe da Apple, com sua saída em 2013 sendo anunciada em 29 de outubro de 2012, apenas um mês após o lançamento do Apple Maps. Essa reestruturação da equipe executiva da Apple teve um impacto dramático na versão seguinte do iOS, já que Jonathan Ive assumiu o design de software além do hardware. Havia uma disputa de longa data sobre a interface do iOS. Steve Jobs e Scott Forstall preferiam o esquemorfismo, que são recursos de software que imitam objetos físicos, como um aplicativo de notas que parecia um caderno real, com costura de couro. Mas havia uma visão oposta que favorecia o minimalismo e a simplicidade, do qual Jonathan Ive era um defensor. E desde que ele assumiu o controle da interface do usuário do iOS de Scott Forstall, o iOS 7 se tornou um lançamento muito aguardado. E o hype valeu a pena. Desde 2013, o iOS 7 provou ser a mudança mais dramática no sistema operacional do iPhone desde o lançamento original em 2007. Seu vídeo de introdução rendeu à Apple uma ovação de pé e um "Eu te amo" para Tim Cook. Obrigado. Este grande esforço. A interface do iOS 7 foi completamente alterada, passando de um design esquemórfico cheio de reflexos, sombras e texturas, para um design totalmente minimalista e plano. Craig Federighi até disse isso durante a revelação. E o centro de jogos. Ele simplesmente ficou totalmente sem feltro verde. E madeira também, o que deve ser benéfico para o meio ambiente. Porém, o iOS 7 ia além da aparência. A Apple adicionou alguns recursos incríveis que elevaram a plataforma a um novo nível. Começando com o centro de controle. Deslizando para cima na tela do iPhone, os usuários acessam atalhos para funcionalidades mais usadas, como Wi-Fi, Bluetooth, modo avião, brilho e reprodução de música. Você pode ligar uma lanterna e acessar a calculadora pelo centro de controle. Essa foi a primeira versão do iOS com inteligência artificial, capaz de prever qual aplicativo você poderia usar dependendo do horário. Dessa forma, ele poderia manter os aplicativos mais relevantes atualizados com a atualização em segundo plano, enquanto ignorava aqueles que você provavelmente usaria menos, o que economizava a vida útil da bateria. E um dos recursos mais cruciais na plataforma foi introduzido no iOS 7, o AirDrop. Ele permitia o compartilhamento de arquivos com usuários iOS próximos com um toque.
Isso foi em resposta a um recurso do Android que permitia compartilhar arquivos ao encostar os dispositivos. É por isso que Craig Federighi esclareceu isso. E se quiser compartilhar com várias pessoas, é só tocar, tocar, tocar. Não precisa andar pela sala esbarrando seu telefone nos outros. A câmera também recebeu uma grande atualização, apresentando um método mais simples de alternar entre os modos. Antes, os usuários precisavam tocar no botão de opções e selecionar panorama para o modo pano. Ou teriam que tocar em um interruptor em outra área para ativar o modo de vídeo. Mas o iOS 7 consolidou todos os modos de câmera em um só lugar. Assim, os usuários poderiam alternar entre eles de forma rápida e fácil. Filtros de foto foram adicionados à câmera, permitindo que os usuários tirem fotos em preto e branco ou clássicas recoloridas instantaneamente, sem necessidade de edição separada. E todas essas fotos podiam ser acessadas em um app de fotos totalmente reformulado. No iOS 6, os usuários precisavam rolar por uma parede infinita de fotos em ordem cronológica. Mas o iOS 7 usou dados existentes de cada foto para organizar as bibliotecas dos usuários de forma mais natural, com algo que a Apple chamou de momentos. Ele reconheceu onde e quando as fotos foram tiradas e as agrupou com base nessas informações. Fotos tiradas na Praia Baker em 18 de maio seriam agrupadas e rotuladas com essa data e local. Isso proporcionou uma experiência fotográfica mais agradável e rápida. O novo App Photos permite aos usuários dar zoom para ver suas coleções anuais. E ao pressionar o mosaico de fotos, uma pré-visualização maior seria exibida. Permite que usuários naveguem rapidamente por várias fotos para encontrar a desejada. O iOS 7 também trouxe fluxos de fotos compartilhados. Então, um grupo de amigos ou família poderia contribuir com suas próprias fotos para uma coleção maior. Perfeito para garantir que todos tenham todas as fotos de férias tiradas por pessoas diferentes. A Siri recebeu uma nova interface e voz aprimorada no iOS 7. Parece mais realista agora. Olá, como posso ajudar? Adicionou-se também uma voz masculina opcional. Oi Ed, o que posso fazer por você? E a Siri podia fazer mais do que nunca, como reproduzir mensagens de voz, aumentar o brilho da tela ou ligar o Bluetooth. A Apple também integrou o Twitter, resultados da Wikipédia e da web do Bing, permitindo que a Siri respondesse a perguntas mais triviais. E o iOS 7 foi a primeira vez que o CarPlay foi anunciado, embora tivesse um nome diferente. A Apple inicialmente chamou o recurso de iOS no carro e visava torná-lo mais fácil e seguro do que nunca para obter direções, tocar música e responder a mensagens, tudo sem olhar através da Siri. A App Store agora possui atualizações automáticas de aplicativos, evitando que os usuários sejam incomodados por inúmeros distintivos vermelhos, lembrando-os de atualizar seus apps. O iOS 7 foi bem recebido pelos usuários casuais do iOS, mas havia um segmento da comunidade de tecnologia que odiava a nova interface do usuário, com alguns até se recusando a atualizar do iOS 6. Por isso você pode ouvir as pessoas dizerem que o iOS 6 foi a melhor versão, ou tudo começou a piorar depois do iOS 6. A nova interface representava uma mudança drástica no design de software da Apple, algo que incomodava profundamente muitos que acompanhavam a empresa desde o início. O iOS 6 foi um dos últimos resquícios da influência de Steve Jobs na Apple. Ele e Scott Forstall criaram softwares semelhantes para o iPod, Mac e até para os computadores Next nos anos 90. Então, a transição para longe desse legado foi difícil para muitas pessoas que sentiam nostalgia da era Jobs. Alguns até pensaram que a Apple começaria a decair e Scott Forstall retornaria à Apple uma década depois para salvá-la. Similar ao que Jobs fez no fim dos anos 90. Mas, novamente, isso era apenas um desejo de reviver momentos passados. Então, enquanto o iOS 7 foi o lançamento mais controverso, provou ser a direção certa para a Apple. Apesar de todo o drama e resistência ao iOS, quase 90% dos usuários haviam atualizado para ele até 2014, apenas 9 meses após seu lançamento. Os usuários demonstraram satisfação com a nova interface e recursos. Já o iOS 8 avançou ainda mais nesse aspecto. Ele introduziu notificações interativas, que permitiam aos usuários puxar uma notificação para tomar ações, como responder a uma mensagem ou aceitar um convite de calendário. Tudo isso sem sair do aplicativo em que estavam.
Isso também funcionava direto da tela de bloqueio. A Apple adicionou um atalho de contatos no alternador de aplicativos no iOS, mas o recurso foi removido posteriormente no iOS 9. O Mail também trouxe novos gestos para marcar mensagens como não lidas, sinalizá-las ou excluí-las, tudo com um simples deslize. O teclado no iOS 8 recebeu o QuickType, que previa a próxima palavra que um usuário poderia querer dizer, permitindo que eles a selecionassem em vez de digitá-la. E a continuidade tornou a troca entre dispositivos Apple ainda mais fluida, já que você poderia começar a criar algo como um documento do Pages no seu iPhone e continuar de onde parou no seu iPad. O app Mensagens foi aprimorado no iOS 8. Novos recursos de mensagens em grupo permitiam nomear threads, adicionar e remover pessoas da conversa, silenciar notificações de mensagens específicas usando o modo Não Perturbe e sair completamente do grupo. A Apple também incluiu o toque para falar, que grava a voz do usuário para enviar mensagens de áudio rapidamente entre os participantes. Um novo aplicativo chamado Saúde foi adicionado ao iOS 8, centralizando todos os dados de saúde do usuário. Antes, os dados de diferentes dispositivos de saúde ficavam em apps separados. E não existia uma forma de unificar esses dados em um só lugar, proporcionando aos usuários uma visão mais abrangente da sua saúde. Ao conectar aplicativos de terceiros com saúde, os usuários poderão visualizar esses dados em um único lugar. Eles até poderiam permitir que profissionais de saúde acessassem as informações do aplicativo Saúde em tempo real, possibilitando cuidados mais oportunos e eficazes. O iOS 8 também incluiu novos recursos de compartilhamento familiar. Vários dispositivos poderiam ser configurados como uma única unidade familiar, habilitando automaticamente o compartilhamento de fotos, calendários, lembretes e até um mapa Encontre Meus Amigos com a localização dos membros da família e seus dispositivos. Mas ainda mais impressionante foi que a Apple permitiu que os membros da família compartilhassem suas compras de música, filmes e programas de TV, simplificando o compartilhamento de mídia digital. Como todas as contas compartilhavam o mesmo cartão de crédito, as crianças não poderiam comprar um aplicativo ou filme sem a permissão expressa dos pais, que receberiam uma notificação da solicitação de compra do filho. As fotos também foram atualizadas com a integração do iCloud, permitindo o acesso de qualquer dispositivo, e novos recursos de edição que dão aos usuários muito mais controle granular sobre as edições de fotos do que no iOS 7. Foi quando os temidos alertas de armazenamento quase cheio do iCloud se tornaram um problema generalizado. O novo recurso Fotos do iCloud rapidamente ocupou os 5 GB de espaço de armazenamento gratuito dos usuários. Com o armazenamento cheio, funcionalidades como os backups do iCloud ficavam indisponíveis. Mas a Apple ficou feliz em oferecer uma solução na forma de um serviço de assinatura. Por 0,99 por mês, os usuários podem receber 20 GB de armazenamento e por 399, 200 GB. Apple Pay estreou para armazenamento, com 200 GB por $399. O Apple Pay foi lançado no iOS 8, permitindo aos usuários vincular cartões de crédito e débito e tocar seu iPhone em um terminal compatível para usá-los. Por fim, o iOS 8 adicionou novos recursos a Siri, como suporte ao Hey Siri quando o dispositivo estivesse conectado e reconhecimento de músicas pelo Shazam. Mas apenas no iOS 9 a Siri ficou muito mais inteligente. Apresentou uma nova interface mais colorida, diferente da forma de onda monocromática anterior. E ficou 40% mais rápido, com 40% menos erros de reconhecimento de voz. Ele compreendia pedidos baseados em local e hora, como buscar fotos tiradas em um lugar específico ou definir um lembrete ao retornar para o carro. Você poderia pedir a Siri para lembrá-lo do site que está visualizando quando chegar em casa, e ela definiria um lembrete com um link para a página. E essa inteligência contextual foi implementada em todo o sistema operacional. Por exemplo, se todas as manhãs você conecta os fones de ouvido para sair para correr, o iOS traria automaticamente os controles de mídia ao conectar os fones. Se você ouve audiolivros no carro, os controles de mídia mudarão para o seu audiolivro ao entrar no veículo. No iOS 9, se alguém lhe enviar um convite de calendário por e-mail, um evento será criado automaticamente no aplicativo de calendário com um lembrete para sair a tempo. Se um número desconhecido que corresponda a um e-mail recebido ligar, o iOS sugerirá quem pode estar ligando. Ao deslizar para a esquerda na tela inicial, a área de pesquisa exibe sugestões da Siri.
O assistente recomenda contatos, apps e locais de acordo com o horário e sua localização. E claro, todos esses dados inteligentes são mantidos no seu dispositivo, sem que a Apple ou terceiros tenham qualquer acesso a eles. Com a popularidade crescente do Apple Pay, o aplicativo Passbook passou a funcionar mais como uma carteira, armazenando com mais frequência os cartões de crédito e débito dos usuários do que os cartões de embarque. No iOS 9, o nome do aplicativo mudou de Passbook para Wallet, tornando claro que a Apple pretendia substituir a carteira física por uma digital. O App Notas ganhou melhorias, como uma nova barra de ferramentas que simplificou a formatação, permitindo aos usuários adicionar checklists, fotos, vídeos e até desenhar diagramas com o dedo. Agora é possível salvar links diretamente em uma nota no Safari. O Apple Maps recebeu um novo recurso de transporte público com entradas e saídas precisas de estações para minimizar caminhadas, inicialmente disponível em 10 cidades ao redor do mundo. O iOS 9 introduziu o aplicativo News, que permitia aos usuários selecionar as publicações que liam com mais frequência e as formatava de maneira mais atraente e interativa do que normalmente experimentariam na web ou no aplicativo nativo da publicação. O modo de baixo consumo de energia, novidade no iOS, proporcionou aos usuários 3 horas adicionais de uso. A atualização para o iOS 9 exigia apenas 1,3 GB de espaço livre nos dispositivos, em vez dos 4,6 GB necessários para baixar o iOS, tornando-o mais acessível para iPhones mais antigos com apenas 16 GB de armazenamento interno. O Apple Music foi lançado no iOS 9 como um serviço de streaming de música por assinatura para concorrer com o Spotify. Em 2016, o iOS 10 foi projetado visando o recém-lançado iPhone 6S. O novo sensor Touch ID introduzido era tão rápido que desbloqueava o dispositivo antes dos usuários conseguirem ver suas notificações, levando-os diretamente para a tela inicial. A Apple criou o recurso Levantar para Despertar, que permite aos usuários ver o conteúdo da tela de bloqueio sem pressionar um botão. Ao levantar o iPhone, a tela acende e os usuários podem verificar facilmente as notificações. O novo recurso Toque Tridimensional do 6S no iOS adicionou o Espiar e Estourar, permitindo aos usuários pressionar uma notificação para visualizá-la e tomar ações, como responder mensagens de texto ou ver atualizações do status do seu carro Uber direto da tela de bloqueio. O centro de controle foi redesenhado com um painel de controle de mídia deslizante para acesso dos usuários. Pela primeira vez, os usuários podiam deslizar para a esquerda na tela de bloqueio para acessar a câmera e para a direita para ver seus widgets. No iOS 10, a Apple surpreendeu ao liberar a Siri para desenvolvedores, permitindo enviar mensagens pelo WeChat ou reservar corridas no Uber através da Siri. O QuickType também ficou mais inteligente, com uma compreensão mais profunda do contexto da frase e a capacidade de compartilhar sua localização, informações de contato e endereços recentes no momento certo, dependendo da conversa. Em fotos, o novo mapa de lugares mostra onde as fotos foram tiradas, e o reconhecimento facial cria álbuns automáticos baseados em pessoas, associando rostos a nomes usando as fotos dos contatos. A mesma tecnologia de aprendizado profundo é aplicada a objetos e cenários. O iOS reconhece o conteúdo da foto, como um cavalo, água ou montanha. Isso possibilitou um recurso chamado Memórias, que agrupa fotos juntas com base em lugares, pessoas e tópicos. Depois cria um filme para reviver memórias passadas de uma forma inédita. O aplicativo Maps foi redesenhado, com recursos de pesquisa aprimorados. Incluiu tráfego na rota e uma nova visão dinâmica para melhor ver em qual rua virar e como está o trânsito mais à frente. Há também controles rápidos que mostram postos de gasolina ou comida ao longo da rota. E os mapas vão informar o tempo adicional de viagem se você parar lá. O recurso iOS no carro, introduzido no iOS 7, agora é chamado de CarPlay e está disponível na maioria dos veículos novos. Mas o iOS 10 adicionou um recurso que permitia exibir as direções de virada no painel do carro. O recurso foi implementado em alguns carros apenas. Neste ponto, o Apple Music já estava disponível há um ano e acumulou 15 milhões de assinantes pagos. A interface do app foi redesenhada, tornando a navegação mais simples e intuitiva.
O app de notícias foi atualizado, adicionando suporte a assinaturas e alertas de notícias de última hora. O iOS 10 introduziu o aplicativo Home, que permite aos usuários organizar e controlar seus acessórios de casa inteligente em um só lugar. Cenas poderiam ser criadas, salvando configurações de um grupo de acessórios para um propósito específico, como desligar as luzes e trancar a porta da frente antes de dormir. Essas cenas poderiam ser controladas pela Siri ou no centro de controle. As notificações interativas possibilitam que as campainhas HomeKit forneçam um feed de vídeo ao vivo numa notificação direto da tela de bloqueio. Mas um dos meus recursos favoritos do iOS 10 foi a transcrição de correio de voz no app de telefone. Não precisava mais gastar tempo ouvindo cada correio de voz. Eles poderiam ser transcritos em texto, possibilitando a leitura rápida e fácil dos correios de voz. E com o aumento das chamadas robóticas, o iOS poderia marcar números suspeitos como possíveis chamadas de spam. Em mensagens, enviar links ficou bem mais atraente. O suporte para links ricos permitiu que fotos e vídeos fossem exibidos diretamente na mensagem. Enviar uma sequência de até 3 emojis faz com que eles sejam exibidos em tamanho maior no campo da mensagem. Além disso, o QuickType poderia sugerir emojis com base no que você está digitando. E se você selecionar o teclado de emojis após digitar uma mensagem, ele destacará palavras que você pode querer mudar para um emoji. O que os usuários poderiam fazer com apenas um toque. Os efeitos de bolha também chegaram às mensagens no iOS 10, animando as bolhas para comunicar o ponto de vista do usuário de forma mais eficaz. O recurso de resposta rápida permitiu reações rápidas a textos que talvez não precisassem de uma resposta escrita. Mas às vezes é necessária uma resposta pessoal, por isso as mensagens escritas à mão foram introduzidas. Para adicionar um toque pessoal que o texto não pode capturar, foram adicionados efeitos em tela cheia, como fogos de artifício, balões e confetes. Mesmo com a grande atualização das mensagens no iOS 10, a Apple foi ainda mais longe em 2017 com o iOS 11. Eles adicionaram uma gaveta de aplicativos para acesso rápido a apps de terceiros, stickers e GIFs. E finalmente a Apple trouxe as mensagens para o iCloud. Ao fazer login em um novo dispositivo, todas as suas mensagens e conversas anteriores serão sincronizadas. O Apple Pay foi integrado às mensagens, permitindo enviar e receber dinheiro, como no Venmo ou Cash App. A Siri recebeu novas vozes, ainda mais naturais, além de uma interface totalmente nova e a capacidade de traduzir. O app de câmera agora tira fotos e vídeos em novos formatos que resultam em compressão 2 vezes melhor, ocupando metade do espaço no seu iPhone ou iCloud. E o centro de controle foi redesenhado mais uma vez, passando de 2 páginas para apenas uma. O 3D Touch permitiu a redução de painéis de controles maiores quando fora de foco. Com o centro de notificações integrado na tela de bloqueio, basta deslizar para cima para acessá-lo. As fotos também podiam ser editadas e efeitos como boomerang adicionados. Os mapas ganharam novos planos detalhados de shoppings e aeroportos, com diretório na pesquisa e navegação por andar. Junto com melhorias na navegação, como exibição do limite de velocidade e orientação de faixa, para que usuários saibam a faixa correta antes de pegar uma saída. Uma nova funcionalidade, Não Perturbe ao dirigir, mantém a tela do iPhone desligada e silencia notificações se detectar que você está dirigindo. Você pode configurar respostas automáticas para mensagens, avisando que responderá quando chegar ao destino. O app Casa agora suporta alto-falantes inteligentes e usa o AirPlay 2 para criar áudio multi-room em toda a residência. Mas a maior mudança no iOS 11 ocorreu na App Store, que recebeu seu primeiro grande redesign desde seu lançamento original 9 anos antes. Uma nova aba. Hoje foi adicionada para os usuários descobrirem novos aplicativos diariamente. E a categoria de jogos recebeu sua própria aba dedicada. Não apenas porque era a categoria de aplicativo mais popular, mas provavelmente também em preparação para o próprio serviço de assinatura de jogos da Apple, Apple Arcade, que não seria revelado por mais 2 anos. Agora em 2018, e o iOS 12 era todo sobre otimização e eficiência, especialmente para dispositivos mais antigos. Com a Apple oferecendo-o em todos os dispositivos suportados pelo iOS 11. O que, naquele momento, representava a maior base de suporte de dispositivos na história do iOS. Mas a Apple não queria apenas executar o iOS 12 em aparelhos antigos. Eles queriam que ele funcionasse melhor.
Por exemplo, um iPhone 6S de 4 anos com iOS 12 lançaria aplicativos 40% mais rápido, o teclado apareceria 50% mais rápido e abrir a câmera a partir da tela de bloqueio seria 70% mais rápido. A Apple também queria melhorar a velocidade de todos os dispositivos sob carga. O que eles conseguiram acelerar em 2 vezes? O iOS 12 também marcou a estreia da realidade aumentada, AR, no iPhone pela Apple, trabalhando com a Pixar para criar um novo formato de arquivo que pudesse acomodar o tipo de experiências AR que a Apple queria entregar. Eles desenvolveram o aplicativo Measure para exemplificar o uso prático da AR. Isso permitiu aos usuários apontar a câmera do iPhone para um objeto real e criar uma linha entre 2 pontos, fornecendo uma medida. O aplicativo Fotos ganhou o recurso Sugestões de Pesquisa, que destaca momentos, pessoas e lugares mais importantes para você. E agora, o Fotos indexa mais de 4 milhões de eventos, como jogos esportivos e concertos, para que você possa pesquisar por um evento que participou e ver as fotos que tirou. Há também uma nova aba chamada Para Você, que exibe memórias, fotos em destaque, sugestões de efeitos, atividades de álbuns compartilhados e sugestões de compartilhamento. A Siri recomenda de forma inteligente fotos para enviar a pessoas que estavam no mesmo evento ou nas imagens. Os atalhos da Siri, adicionados no iOS 12, permitem que apps de terceiros criem seus próprios comandos para a Siri. Por exemplo, o AppTile pode criar um atalho que localiza automaticamente as chaves do usuário quando ele diz para a Siri: "Eu perdi minhas chaves". As sugestões da Siri aprendem suas atividades e horários, sugerindo ações para evitar que você as faça manualmente. Como pedir um café matinal ou iniciar um app de treino ao chegar na academia. Com o app Atalhos, os usuários podem criar seus próprios atalhos da Siri em diversos apps como preferirem. O app Ações ganhou novo design, assim como os memos de voz, e o iBooks foi atualizado e renomeado para Apple Books. O CarPlay agora suporta aplicativos de navegação de terceiros. Novas funcionalidades foram adicionadas ao iOS para evitar que seu iPhone se torne muito distrativo. Como o Não Perturbe na hora de dormir, que exibe uma tela escura enquanto você está na cama e esconde novas notificações. E notificações agrupadas, que evitam uma parede infinita de notificações agrupando-as por aplicativo ou tópico. Com apenas um deslize, um grupo inteiro de notificações pode ser descartado. Por fim, o Tempo de Tela envia aos usuários um relatório semanal sobre o uso do iPhone, mostrando o tempo gasto em cada app, a frequência com que pegaram o aparelho e quais apps enviaram mais notificações. Com esses dados, os usuários podem definir limites para os aplicativos, que rastrearão o tempo gasto diariamente em cada app e enviarão notificações quando o limite estiver próximo. O iPhone X trouxe o Animoji para o iOS 11, que usa rastreamento facial para criar emojis animados divertidos. E no iOS 12, a Apple adicionou suporte para rastreamento de língua e adicionou emojis adicionais como fantasma, koala, tigre e T-Rex. Além disso, o Memoji foi adicionado pela primeira vez, permitindo que usuários criem e personalizem emojis que melhor os representam. O FaceTime em grupo também estava disponível no iOS 12, o que permitia aos usuários fazer FaceTime com até 32 pessoas de uma vez. Em 2019, a Apple revelou o iOS 13, que introduziu um dos recursos mais solicitados na história do iPhone. Isso foi o modo escuro. A Apple até fez um pequeno vídeo revelando o recurso, algo que nunca haviam feito antes. O modo escuro transformou os fundos claros dos apps nativos do iPhone em preto, o que tornou seu uso à noite bem mais confortável. Não apenas para o usuário, mas para as pessoas ao redor, já que elas não seriam distraídas pela luz branca brilhante da tela do iPhone. Mas havia mais no iOS 13 do que o modo escuro. A Apple otimizou novamente o desempenho, tornando o desbloqueio com o Face ID 30% mais rápido e reduzindo os tamanhos de download e atualizações de aplicativos em 50% e 60% respectivamente. O lançamento desses apps também ficou 2 vezes mais rápido. E o App Lembretes recebeu uma grande atualização no iOS 13. Recebendo lembretes contextuais inteligentes que entendem o que você digita, adicionando detalhes de localização ou anexos com um toque, novos recursos de organização que associam tarefas a um lembrete principal, e listas inteligentes que mantêm todos os seus lembretes em um só lugar.
O Apple Maps também recebeu a maior atualização desde o seu lançamento 7 anos antes, com a Apple usando LiDAR em centenas de aviões e carros para coletar novos dados de mapa que permitiram reconstruir o aplicativo do zero. Os resultados foram impressionantes, com dados mais precisos para estradas, pontes, parques, praias e outros. E uma nova barra de favoritos permitiu aos usuários acessar os lugares que mais frequentam com apenas um toque. As coleções permitem que os usuários salvem lugares diferentes em uma lista compartilhável com amigos. Mas a maior novidade foi o Look Around, semelhante ao Street View do Google, que deu aos usuários uma perspectiva de como uma área realmente parecia do nível da rua. Mas o que diferenciou a Apple foram as transições suaves enquanto os usuários exploravam uma rua com o Look Around, algo que era mais irregular no Google Maps. A Apple também fez melhorias na privacidade no iOS 13, com novos recursos anti-rastreamento e o Sign In with Apple, que permitia aos usuários criar novas contas em aplicativos suportados sem revelar nenhuma informação pessoal, tudo com a facilidade do Face ID ou Touch ID. E se os aplicativos solicitassem seu e-mail, os usuários poderiam opcionalmente usar um endereço gerado aleatoriamente que encaminha mensagens para o seu e-mail real, mantendo essa informação privada. Havia também o HomeKit Secure Video, que aborda a questão das câmeras de segurança doméstica enviando imagens de vídeo para a nuvem para serem analisadas. Alternativamente, a Apple poderia analisar o vídeo localmente usando o iPad, HomePod ou Apple TV do usuário. Depois, seria criptografado e enviado com segurança para o iCloud, onde ninguém, nem mesmo a Apple, poderia vê-lo. Como os Memoji estavam ganhando popularidade no último ano, a Apple adicionou mais opções de personalização em sua criação. Ademais, adesivos Memoji foram incluídos pela primeira vez, que suportava não apenas dispositivos com Face ID, mas qualquer um com chip A9 ou posterior. Fotos adicionou novos efeitos de edição que agora também podem ser aplicados a vídeos. E na nova aba Dias, a organização inteligente removeu a desordem das bibliotecas de fotos do usuário e se concentrou apenas nas melhores fotos. Na aba Meses, os eventos mais marcantes dos usuários são agrupados. Então, parece mais um diário de sua vida, ao invés de uma parede de fotos aleatórias. Enquanto Anos mostra eventos similares dos usuários naquela data em anos passados, trazendo uma experiência mais emocional de ver fotos. As mensagens anunciadas chegaram no iOS 13, que permite a Siri ler as mensagens de texto de um usuário assim que são recebidas. Embora isso tenha incomodado muitas pessoas que prontamente desativaram o recurso. Mas o compartilhamento de áudio foi muito melhor recebido entre os usuários, que gostaram da ideia de compartilhar o áudio que estavam ouvindo com apenas um toque. A transferência para o HomePod permitia aos usuários continuar ouvindo suas músicas ao chegar em casa, bastando aproximar o iPhone do dispositivo. O CarPlay teve uma grande atualização, com apps redesenhados, novo Siri e painel de widgets, onde motoristas podem ver direções, controles de áudio e sugestões da Siri em um só lugar. A série Voices foi atualizada novamente, utilizando a tecnologia de aprendizado de máquina neural Text-to-Speech, que tornou o ritmo de frases mais longas mais natural. Por fim, o silenciar chamadas desconhecidas foi adicionado ao iOS 13, enviando chamadas de spam diretamente para o correio de voz. Depois notificou os usuários sobre o recebimento da chamada. Em 2020, o iOS 14 foi revelado, trazendo melhorias cruciais à experiência do iPhone, como a biblioteca de aplicativos. Resolveu o problema de gerenciar páginas e páginas de aplicativos que os usuários podem esquecer que estão lá. A biblioteca de aplicativos organizou automaticamente esses aplicativos em categorias. Como os usuários não necessitavam mais das páginas extras de apps aleatórios, podiam ocultá-los facilmente no modo de tremulação. A introdução de widgets na tela inicial permitiu um nível de personalização nunca antes possível no iOS. O modo Picture in Picture também estava disponível, algo anteriormente apenas no iPad. Com a Siri, os usuários finalmente receberam a atualização pedida, com uma nova interface compacta que não mais obscurecia o conteúdo na tela. Havia também um novo aplicativo chamado Translate, que apresentava o modo conversação, uma visualização lado a lado que detectava e traduzia automaticamente o idioma falado. Em mensagens, os usuários agora podiam fixar suas conversas mais importantes, evitando perdê-las em uma longa lista.
Memoji ganhou mais opções de personalização, como coberturas faciais e respostas e menções em linha facilitaram o acompanhamento de conversas em grupo. Agora é possível personalizar conversas em grupo com foto, emoji e até um nome dedicado. O Apple Maps ganhou um novo recurso chamado Guias, que ajuda visitantes a descobrir lugares para comer, fazer compras ou explorar em uma nova cidade. Além das direções para ciclismo, que ajudam os usuários a navegar por ciclovias, faixas de bicicleta e estradas. Considera a elevação, notifica os usuários se a estrada estará tranquila ou movimentada e se terão que carregar suas bicicletas por escadas. O roteamento EV também foi adicionado ao Maps, mas só estava disponível quando conectado a um veículo compatível, dos quais ainda existem muito poucos. Similarmente, o novo recurso de chave de carro digital do iOS 14, que permitia desbloquear o carro com o iPhone, só funcionava em veículos compatíveis, sendo apenas o BMW Série 5 no lançamento. Para ajudar os usuários com as complicações de baixar diferentes aplicativos, a Apple criou os App Clips, uma versão mini de um app completo que pode ser baixada rapidamente quando necessário. Embora até hoje o recurso não tenha se popularizado como a Apple esperava, em 2021, o iOS 15 ajudou os usuários a permanecerem conectados, encontrar foco e aproveitar a inteligência de seus dispositivos. Começando com o FaceTime, que agora suporta áudio espacial, simulando que a pessoa com quem você conversa está no mesmo ambiente. O isolamento de voz também foi adicionado, usando aprendizado de máquina para bloquear ruídos e deixar sua voz mais clara. Mas se você quiser que todos os sons de fundo sejam ouvidos, você pode mudar para o espectro amplo, que realça o ruído ambiente além da sua voz, para que a pessoa do outro lado possa ouvir tudo. A visualização em grade foi adicionada, facilitando o acompanhamento das chamadas em grupo. E o modo retrato, que desfoca o fundo e coloca o foco em você. Os links do FaceTime permitem aos usuários planejar chamadas antecipadamente, compartilhando-os via mensagens, e-mail, WhatsApp ou até por um evento no calendário. E pela primeira vez, usuários do Windows e Android podem participar de uma chamada FaceTime através do mesmo link. Um novo recurso do FaceTime, o SharePlay, permite que todos em uma chamada ouçam música juntos, assistam a programas de TV ou filmes e compartilhem a tela. Então, ajudar sua avó a consertar algo em seu iPhone ficou mais fácil do que nunca. Em mensagens, os links enviados por familiares e amigos são salvos em uma nova área, compartilhado com você nos respectivos apps. O Safari apresenta uma seção de links recebidos através das mensagens. O aplicativo de notícias possui uma seção de artigos compartilhados, permitindo que você os visualize posteriormente em vez de conferi-los de imediato. Até o app de fotos salva e organiza automaticamente em sua biblioteca as fotos compartilhadas por outros via mensagens. Além disso, é inteligente o suficiente para ignorar capturas de tela e memes, evitando que esses baguncem sua biblioteca de fotos. Com o novo recurso Foco, os usuários podem escolher quais notificações receber e quando, juntamente com os resumos de notificações, que permitem que apenas notificações urgentes sejam entregues no momento, enquanto as demais são exibidas posteriormente em um resumo, que pode ser entregue quando você escolher, como pela manhã ou à noite. A Apple facilitou para os outros verem quando você não quer ser incomodado com status nas mensagens, para saberem a hora certa de enviar uma mensagem ou esperar. O novo recurso Live Text reconhece palavras manuscritas em fotos, permitindo selecioná-las e copiá-las. Mas o iOS pode reconhecer mais do que texto. O Visual Lookup permite identificar animais, objetos e locais. Isso também significa que suas fotos são pesquisáveis através do Spotlight pela primeira vez. Os resultados ricos para contatos trazem detalhes adicionais sobre as pessoas com quem você mais interage. As memórias de fotos ganharam mais opções de personalização, agora com músicas do Apple Music como trilhas sonoras. A carteira agora suporta novas chaves digitais de carro de banda ultra larga, chaves de hotel e identidades estaduais digitais. Recurso ainda limitado a poucos estados. O app de clima da Apple foi significativamente atualizado, incorporando a tecnologia adquirida do popular app Dark Sky, com novos mapas que mostram visualmente a temperatura, precipitação e qualidade do ar. O Apple Maps recebeu um novo globo interativo, melhorias nos visuais de elevação, modo noturno e marcos personalizados.
Há também uma nova experiência de realidade aumentada para ajudar os usuários a se locomoverem em uma nova cidade ou encontrar a saída mais próxima da estação. Na versão mais recente do iOS, o iOS 16, a tela de bloqueio, recebe a maior mudança de todas. Personalize a fonte, cor, efeitos de profundidade, estilo da foto e adicione widgets. Tudo isso diretamente da tela de bloqueio. Você pode criar múltiplas telas de bloqueio, otimizadas para diferentes atividades, como uma tela para o trabalho e uma diferente enquanto relaxa em casa. Mas as notificações correm o risco de cobrir a nova bela tela de bloqueio que você projetou. A Apple alterou o modo de exibição das notificações, aparecendo de baixo para cima sem obscurecer o resto da tela. O widget de atividades ao vivo na tela de bloqueio organiza as notificações de eventos ao vivo, evitando a sobrecarga do dispositivo. E os controles de mídia também podem agora ser contidos em um formato de widget menor. A Apple permite que os usuários vinculem diferentes telas de bloqueio a vários modos de foco. Isso altera não apenas a tela de bloqueio, mas também o layout da tela inicial e até mesmo o interior dos aplicativos com foco. Filtros, o que permite filtrar conteúdos distrativos. O Safari pode exibir apenas as abas relacionadas ao trabalho durante o seu foco de trabalho e ocultá-las quando você estiver em casa e ativar o seu foco pessoal. As mensagens também recebem atualizações muito pedidas. Como editar e deletar mensagens enviadas, além de marcar mensagens como não lidas para lembrá-lo de revisar depois. O SharePlay permite que os usuários enviem mensagens enquanto assistem a um filme juntos, tanto no FaceTime quanto nas mensagens, em vez de se verem em uma chamada de vídeo. O recurso de ditado do teclado agora permite alternar entre voz e toque, facilitando a composição de mensagens. O recurso texto ao vivo do iOS 15 agora suporta vídeo. Você pode pausar um vídeo em um quadro com texto e selecioná-lo como faria com uma imagem. E a visualização da câmera no aplicativo Traduzir permite que você traduza o texto ao vivo instantaneamente. Mas um dos recursos mais legais é uma atualização para a busca visual, que pode destacar um assunto de seu fundo e colá-lo em outro aplicativo como Mensagens, permitindo que os usuários recortem imagens de forma inovadora. Com o toque para pagar no iPhone, as lojas podem usá-lo como terminal de pagamento. O Apple Pay Later permite que os usuários dividam o custo de uma compra com o Apple Pay em 4 parcelas iguais ao longo de 6 semanas, sem juros ou taxas adicionais. O Apple Maps agora oferece rotas com múltiplas paradas e permite visualizar tarifas de trânsito previamente. E com o novo foco da Apple nos esportes, o aplicativo News exibirá artigos de diversos veículos esportivos de destaque. O compartilhamento em família foi atualizado, facilitando a configuração de contas infantis. Traz solicitações para mensagens, onde as crianças podem pedir mais tempo de tela e os pais podem responder sem ir às configurações. A lista de verificação da família oferece dicas úteis como ajustar as configurações conforme a criança cresce, habilitar o compartilhamento de localização ou lembrar que uma assinatura pode ser compartilhada com todos os membros. Com a biblioteca de fotos compartilhada do iCloud, amigos e família podem compartilhar fotos de forma contínua e automática, definindo parâmetros baseados na localização ou pessoas presentes na foto. Múltiplas pessoas podem compartilhar fotos automaticamente para uma biblioteca que completa as memórias de todos, que estariam espalhadas em diversos aparelhos. O Safety Check ajuda os usuários a escaparem de relacionamentos abusivos, permitindo que revisem e redefinam o acesso concedido a outros, que podem ver sua localização e outros dados, tornando perigoso cortar laços. Então, após 16 grandes lançamentos do iOS, estamos agora em um lugar onde o iPhone é mais capaz do que nunca. Coisas antes impossíveis mesmo nos desktops mais avançados. Só o tempo dirá para onde o iOS nos levará nos próximos 16 anos. Aqui é o Greg do Apple Explained. Espero que tenha gostado deste documentário completo. Te vejo no próximo.